Não dá pra ver. Oi? Eu vou compartilhar de novo a tela, tá bom? Tio, e agora qual é a próxima questão? A gente vai discutir essas questões que vocês colocaram, tá? Não é assim várias questões, tá bom? É uma só para a gente discutir aquilo que ficou, né? Aquilo que vocês entenderam aí como, como questões, né? Tá aparecendo aí para vocês? Olha só. O Maurício colocou assim, ó, prejudicou a vegetação, que foi bastante destruída, e os povos que habitavam, né, lá. Mas, por outro lado, melhorou o jeito de viver. Será que o jeito que os indígenas viviam não era bom para eles? Tio, eu não tô conseguindo escutar. Tá me ouvindo, não? Agora sim, lhe ouvi, mas não, antes não estava conseguindo me ouvir. Certo. Entrou o Anthony, quem mais? Arthur, Heitor. Marina colocou assim, né? Teve coisas boas, mas também prejudicou os povos indígenas, né? Aí a questão que eu coloco é assim, qual é o tipo de coisa boa que teve, né? E alguém colocou assim, melhorou o jeito de viver. Mas melhorou o jeito de viver de quem? E a partir de como melhorou esse jeito de viver, tá certo? Aí vocês podem reelaborar e ir colocando novamente. A Ilana, por exemplo, disse que ajudou a construir o Brasil, mas, por outro lado, prejudicou os povos indígenas. Quer dizer, exatamente, construiu a noção de Brasil que não existia, né? Esse Brasil que nós entendemos não conhecia, não existia. O desenvolvimento ele é uma questão relativa, porque que desenvolvimento é esse e para que ele serve, né? E para quem ele serve, na verdade. Porque os povos que aqui viviam, eles viviam em total harmonia. Na verdade, eles não viviam em total harmonia, né? Mas eles viviam em harmonia com a natureza, porque a natureza para eles não era um negócio a ser explorado, estocado, feito dinheiro, né? Era a natureza era como se fosse o próprio mundo deles, o mundo de viver, né? Na natureza estava o espiritual, estava o alimento, né? Então eles viam a natureza como algo sagrado. Então eles viviam ali. Esse jeito que os portugueses chegaram de explorando e fazendo tudo virar mercadoria vendável é o que a gente chama de desenvolvimento, né? Mas para quem esse desenvolvimento serviu no final, né? Para os povos indígenas, eles continuam, eles foram massacrados, dizimados, sua população foi deixada, né? À mercê, tá bom? E hoje eles continuam sendo invadidos, né, em seus territórios ou nos territórios que sobraram a eles, né? Até mesmo a população, de maneira geral, não se vê como descendente de indígena. Então a gente fala os indígenas, né? Como se não fosse a gente também, nós não fôssemos descendentes desse processo. Então a gente meio que, né, coloca eles e nós, como se nós não tivéssemos nada a ver com eles, né? Então, esse é um processo também que a gente deve discutir. Marina, Maurício, quem mais, gente? Por enquanto tem 5 pessoas. Tinha mais gente na nossa turma, não tinha? Tinha, eu acho. Ninguém se interessou em discutir, porque muitas dessas propostas que a gente está colocando aqui, vai que uma questão dessa cai na nossa avaliação, né? Então, aí já é para a gente discutir se aquilo que a gente está pensando, de fato, corresponde àquilo que foi estudado, né? Aquilo que a gente Tio, resposta entendeu. do Lei. Essa terceira, essa aqui, eu me de botar meu nome. Os indígenas foram bastante prejudicados. Isso aqui é de Anthony, né, Anthony? Isso daí é o meu, tio. Sim, os indígenas Arthur. Os indígenas foram bastante prejudicados com doenças que eles não eram imunes, causou a morte de muitos. E exatamente, a gente tem ali o processo
da chegada, né? E aí a gente tem essa guerra biológica, né? Os contatos biológicos levou à morte de dezenas de indígenas, né? Isso foi uma coisa que de fato aconteceu, tá bom? Mais 2 minutinhos aqui para vocês reelaborarem ou darem outros apontamentos. Esse site, gente, o Slido, ele é um site onde a gente pode criar tanto isso aqui que a gente está fazendo, né, uma espécie de fórum, mas a gente também pode criar mapas, nuvem de palavras, né, como se fosse um mapa conceitual, uma nuvem de palavras com conceitos que a gente pode trabalhar ou que a gente assimilou, né, acerca do estudo desse assunto. Júlia colocou assim, ó, a colonização fez com que a maioria dos povos indígenas fossem prejudicados, construíram uma nova configuração do território e daqueles que habitavam. Novas estruturas econômicas, religiosas e políticas foram feitas no Brasil. E isso, Júlia. Uma coisa que a gente pode até complementar, Júlia, é que essas ideias de estruturas também são processos coloniais. Veja só, os indígenas não tinham noção de que as práticas que eles faziam, os contatos com o espiritual, isso fosse religião. Esse termo religião, de certa forma, ele reduz o que era isso, né, para os indígenas. Porque o contato com o ser espiritual, com a espiritualidade, era algo corriqueiro dos indígenas. E a religião, no modo de pensar europeu, era o local de contato com o espiritual. Ou seja, era como se os europeus eles vivessem desconectados do espiritual. E para se conectar, eles precisavam da religião. Daí eles precisavam ir à igreja, orar e tal, para entrar em contato com Deus, né? Com a espiritualidade. Os indígenas não, eles não viam assim. Eles se conectavam com a religião, ou com o espiritual, melhor dizendo, em seus aspectos de vida cotidiano. O espiritual não estava afastado da vida deles. Ela estava todo o tempo ali vivendo com eles. Então, a natureza representava o espiritual, os modos de vida, eles, né? Então, não havia a necessidade de você ir a um local para se conectar ao espiritual, porque o espiritual convivia junto com eles, entende? Então, a noção religião que foi imposta a eles, ela reduziu a ideia de espiritualidade dos indígenas. Assim também com a ideia de política. Porque a ideia de política que nós usamos é a ideia política greco-romana, né? A ideia de participação, a participação coletiva nos assuntos administrativos, né? Geralmente tem um Estado, tem estruturas de governo. Os indígenas tinham também, mas não era nesse sentido, não era desse tipo. Eram diferentes, né? Existiam hierarquias, mas elas não eram tão estanques como ou seja, tão fixas, né? Como são a ideia de política da Europa. Então, não, como eu disse, não foi só o território, não foram só as estruturas, mas também os conceitos, os nomes, as noções, o imaginário, tudo isso foi colonizado pelos portugueses, tá bom? Quem mais? Bom, a gente vai encerrar então, porque já passou o nosso horário, né? Isso era só para a gente ter uma breve ideia, tá? Do que seria isso. Mas eu vou deixar aberto, porque vai que alguém mais tarde queira entrar e ver, né? E escrever mais uma coisa, tá bom? Aí pode escrever mais, tá certo? Eu vou descompartilhar aqui e mais tarde eu dou uma olhada de novo, né? Esse evento ele vai ficar aberto, eu acho até de noite. Tá? Quem quiser entrar depois, a senha é essa, né? Só salvar a senha, ó, e ir colocando. Entra lá e dá o seu parecer, tá bom? Tá aqui, ó, slido.com, entra com essa senha e aí faz o processo de colocar a sua resposta, a sua pergunta lá, tá bom? O seu comentário, na verdade. Aí é um fórum para ser discutido, tá certo, gente? Então, eu vou descompartilhar aqui a minha tela, tá? Deixa eu ver aqui.
interromper aqui o compartilhamento. Então, é assim, quem quiser mais tarde dar uma verificada novamente, pode ir, tá certo? Então, ó, tchau, gente, e até mais, certo? Vou encerrar aqui para nós.